E a gente começa agora a primeira edição do Diálogo Cultural. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Chaves e a pobreza. Então, Evandro, o Chaves foi um programinha criado pelo Chespirito, que era o Roberto Gomes Bolanho, certo? E um mexicano, um ator muito importante do país latino-americano, e ele despontou ali no final dos anos 60, início dos anos 70. No final dos anos 60 ele fez um filme com o ator que interpretava o Seu Madruga. Os dois eram meio que faziam uma pontinha no filme, se conheceram ali, e aí eles depois trabalharam juntos nos programas do Chespirito. O Chaves, ele surgiu como um quadro à parte num programa maior do Chespirito, e ele acabou fazendo tanto sucesso junto com o Chapolin que depois ganharam programas próprios do O Chapolin Colorado e O Chaves, que duraram ali de 71 até 1900, início dos anos 1980, para ser mais exato. Era quase um spin-off antes desse termo até talvez existir, né? Como a gente tem hoje em dia esses seriados derivados, né? Tipo Law and Order, SVU, né? Que sai do Law and Order, e outros tantos que por aí tem. E o Chaves realmente ele se torna o personagem mais emblemático do Bolanhos, né? O Chespirito, porque talvez ele fala com uma coisa que é muito comum da América Latina, que é justamente o nosso tema aqui principal, que é a pobreza, né? Assim, a questão das condições difíceis da vida na América Latina tornam o Chaves um personagem muito próximo de quem a gente tem contato cotidianamente, né? Dependendo, é claro, obviamente do nível social da pessoa, né? Onde ela se coloca ali nesse equilíbrio social aí das classes, né? A, B e C, outras variações, a gente tem ali um contato mais frequente com esse órfão que é representado pelo Chaves, né? Um órfão que é quase um menino de rua, né? Ainda que ele sempre diga que mora ali em outro local e tal. No 8, né? E o passado deles fica sempre meio inexplicado, né? Nunca tem grandes referências sobre isso, mas o fato de justamente ele ser uma pessoa humilde é o que torna emblemático esse personagem para representar a pobreza e, por que não, a própria ideia da América Latina como um espaço do mundo ainda em desenvolvimento, né? E essas questões sociais são justamente o que fazem do Chaves ser um programa tão duradouro aí na história da América Latina, né? Desde quando começou nos anos 70, ali, início dos anos 70, e se mantendo até hoje no Brasil. Eu acho que nunca saiu do ar, né? Se saiu foi por um dia ou outro, ou uma semana ou outra. Curiosamente, ele só entrou na programação no Brasil em 84 no SBT, e enquanto no resto da América Latina já passava em praticamente todos os países da América Latina, já era um sucesso estrondoso. E é um programa do sul do mundo, feito sobre o sul do mundo, né? Sobre o terceiro mundo, no caso, era um termo mais comum naquela época. Eu acho que o Chaves tem uma analogia aqui no Brasil, talvez com os Trapalhões, seria algo mais próximo do Chaves. Aqui a gente tem o Didi como a grande referência dos Trapalhões, e o Chespirito ali é a grande referência da turma do Chaves, vamos dizer assim. E são programas feitos em países subdesenvolvidos, que era o termo que se usava na época. Hoje a gente usa mais em desenvolvimento, embora a gente já não saiba se nesse momento, em 2019, a gente esteja se desenvolvendo ainda, né? Mas são vários elementos do programa, da roteirização do programa, que envolvem e remetem a essa ideia de um viver mais pobre, mais simples, mais rudimentar da vida, mas ao mesmo tempo também mais valoroso em termos de ética, de sentidos. Por exemplo, a começar pela pobreza da própria interpretação dos personagens, que revela uma espécie de rudimentaridade, ou uma espécie de simplicidade, no sentido de que os personagens eles são crianças, mas interpretados por adultos. E o Roberto Gomes Bolanhos ele sempre fez questão
de deixar claro que são adultos fazendo o papel de criança, porque ele não queria que as pessoas achassem que poderiam se ofender com alguma coisa que estivesse sendo abordada ali, porque são crianças. Não, era para ser uma coisa realmente debochada daquela situação pobre, rudimentar. Então, o próprio fato de não tentar disfarçar que eram adultos interpretando crianças já remete a essa simplicidade, que poderia ter uma analogia com pobreza também, num sentido bom aí, né? E outros elementos da série nos fazem pensar na pobreza da vila que eles vivem, por exemplo, na falta de condições financeiras, o seu Madruga sempre devendo 10, 11, 12 meses de aluguel, o cobrador sempre batendo na porta, ele sempre sendo ameaçado de despejo. Ele vivia de bico, né? Nunca teve um emprego formal. A dona Clotilde também aposentada, é o que dá a entender que ela é uma aposentada, deve viver com uma pensão baixa. A dona Florinda, uma viúva, também deve viver com uma pensão baixa. E sem contar o próprio Chaves, que mora num barril, né? E embora seja ela Chavo del Ocho, mas ele sempre morou naquele barril ali, né? A única pessoa que talvez tenha mais posse seja o seu Barriga, né? Até por isso o tamanho mais avantajado dele, que dá essa conotação cômica em comparação com o seu Madruga, por exemplo, né? E que mostra bastante esse momento pelo qual a América Latina passava, até na questão da sátira, né? Como se fosse uma sitcom, mas uma sitcom debochada em relação à comédia de situação norte-americana, né? Vocês têm uma sitcom de valores de classe média burguesa aí nos Estados Unidos, então aqui no México a gente tem uma classe baixa mesmo, de vila, em que as pessoas estão sempre em conflito, e faz esse contraponto com a cultura de limite mesmo, que o México realmente está no limite dos Estados Unidos, então é uma cultura já por essência até geograficamente marginal. O México ele é praticamente o subúrbio dos Estados Unidos, assim, né? Um subúrbio até mais afetado economicamente do que normalmente são os subúrbios americanos, né? Mas eu acho que talvez a grande genialidade do Chespirito ao longo da sua carreira foi de sempre trazer personagens falhos, né? Assim, até os heróis dele, como o Chapolin, eram heróis com dificuldades grandes, assim, né? O Chapolin era um herói medroso, os seus outros personagens, eles tinham problemas de interação social, né? Um era bandido, né? Sim, o outro era um médico meio tresloucado. Então, todos os personagens dele tinham problemas assim que não tornavam eles necessariamente como grandes figuras, né, emblemáticas assim de exemplos a serem seguidos, mas de certa forma também eram exemplos no sentido de como eles conseguiam contornar as situações mais adversas possíveis, que se a gente for fazer aqui um tipo de extensão do jeitinho brasileiro, o jeitinho da América Latina, né, de se virar. O caso ali do seu Madruga, tentar sempre se virar e nunca pagar os aluguéis atrasados, representa um pouco isso, né? E outra coisa também que é muito viva ali dentro dessa vila ali, na qual gira todas essas histórias do Chaves, é o fato de ter até algumas distinções sociais dentro da própria miséria, né? A gente, tirando ali a figura do seu Barriga, que é vamos dizer, o capitalista ali na história, a gente tem ali uma desigualdade e um certo, sei lá, preconceito social entre a dona Florinda e o seu Madruga, né? Que inclusive a própria frase, né, não se misture com essa gentalha, né, uma das frases mais emblemáticas do seriado, mostra isso, assim, tipo, ela mora exatamente no mesmo lugar que ele, a vizinha, quase vizinha de porta, e ele é gentalha e ela não, né? Então, assim, a gente vê um pouco dessas situações realmente de um continente que não soube ou não conseguiu, e por muitos motivos não só próprios, mas alheios, né, que não permitiu se desenvolver, e esse seriado do Chaves, ele mostra esses problemas internos também, né, que são muito vivos ainda dentro da América Latina, que não consegue se reconhecer enquanto uma identidade realmente latina, né? A gente tem muitos países aqui
com ideias de nação ou algo próximo a isso, né? Tudo isso é colocado em questão e para mim a grande genialidade disso tá em um personagem principal ser o personagem que menos tem, né? O Chaves, que é o órfão, não tem pai nem mãe, não tem onde morar, né? Ainda que a gente saiba que ele diga que mora ali numa outra casa, não necessariamente no barril, frise isso algumas vezes, mas não tem onde morar, é órfão e vai mal na escola, assim, né? Então, essa distinção do Chaves ser o personagem principal é não só a grande genialidade do Chespirito, como também faz a gente refletir sobre a nossa própria trajetória de ser países de terceiro mundo que somos, né? A própria representação da vila, o espaço de convivência deles, ser uma vila, remete à ideia de tipo de nação que a gente vivia na América Latina e ainda vive até hoje, né? As convivências às vezes mais conflituosas, mas ao mesmo tempo mais afetuosas, no sentido de que não existe aquela distância dos, por exemplo, em contraponto aquele subúrbio de classe média dos Estados Unidos, com aquelas casas com quintal com a grama verde, sem muros. Portão eletrônico para o carro entrar. Né? Isso. Então, eu acho que nos Estados Unidos, talvez uma sitcom que pudesse ter alguma semelhança, assim, em retratar as camadas mais pobres da população, talvez fosse um Amor de Família, que também iniciou nos anos 80, mas também já não é bem a mesma coisa, porque o Amor de Família ele já retrata meio que uma subcultura marginalizada dentro do próprio Estados Unidos, né, que seria, que eles chamam de redneck ou algo assim, que seria os caipiras, vamos dizer assim. Enquanto que o Chaves e por extensão o Trapalhões também, entre outros programas similares da América Latina, eles representam meio que a essência, né, do que é o personagem, do que é o viver, do que é o cidadão latino-americano, vivendo próximo ao outro e brigando e fazendo distinções de classe, porque um ganha uma pensão um pouquinho maior que o outro, né? E o capitalista já nem é tão capitalista assim, que nem parece que tem tanto dinheiro assim, o Seu Barriga, por exemplo. E no fim das contas, o Bolanhos foi o mais capitalista de todos ali, né? Porque ele tomou toda a autoria intelectual daqueles personagens para ele, né? Brigou com quase todo o elenco porque ele não queria dividir a criação daqueles personagens com ninguém e os direitos autorais, então... Vale o registro, a gente nunca sabe quem está certo nessa história, mas de fato os personagens foram criados Sim. pelo Bolanho, ele que deu nome, né, e tal. Só que vamos dizer assim, o desenvolvimento e as interpretações são dos atores, né? Então, Sim. assim, tipo, alguns trejeitos, né? Alguns tiques e coisas assim, foram os atores que deram a personagens pré-estabelecidos pelo Bolanhos. Então, nesse sentido, realmente essa questão de autoria, ela é complicada de se limitar, né? De se delimitar. Quem afinal é o criador maior? É o cara que bolou a ideia do personagem ou o cara que desenvolveu o personagem, né? Como... o próprio personagem do Kiko, que é o ator, o Carlos Villagrán, questiona muito, né? Ele diz que o Kiko é muito mais ele do que o que o Chespirito escreveu originalmente. Então, a gente tem que sempre ter um pouco de parâmetro e de ver que não tem ninguém totalmente certo nunca numa história, né? Mas o que eu quis dizer foi mais no sentido não da autoria, mas no sentido de não ter uma tolerância de, por exemplo... a ceder espaço, já que você quer tanto esse personagem, poxa, eu já sou um ator rico, eu já tenho fama mundial, eu já tenho muito dinheiro com isso aqui, você quer ter os direitos autorais desse personagem para você? Não tem problema nenhum. Eu digo nesse distanciamento sim. Na verdade, quando ele fez isso, muito embora ele tenha criado o personagem, ele se colocou num papel de acima, né, de capitalista e de um ator, de um criador mais especial que os outros. Não que não fosse, realmente ele pode até ser, mas no sentido de se tornar um capitalista, no sentido da relação econômica mesmo, ali ele se colocou acima dos outros numa coisa que ele poderia ter cedido o direito para os outros também tocarem a vida deles com esses personagens.
E obviamente aí tiveram alguns problemas aí ao longo do tempo aí entre os personagens e obviamente a questão financeira também foi um fator determinante nesse processo, né? E o que mostra também um pouco da própria América Latina também, né? Nessa situação de miséria e pobreza versus ali uma ideia de bonança ou riqueza, que no fim das contas esses atores não foram grandes milionários, né? Não tiveram vidas esplendorosas assim, nem o próprio Chaves, que talvez tenha se dado melhor entre todos, mas tiveram uma vida relativamente confortável ali, né? Principalmente o Chaves ali, a Chiquinha e o Kiko, né? Os três intérpretes, e a Dona Florinda, que é casada com o Bolanhos, né? E eu acho que daí para justamente fechar essa ideia de América Latina, pobreza e Chaves, a gente pode visualizar o seriado como uma coisa também singular, né? Não teve outra coisa também que se equiparou ao Chaves nessa escala de países da América Latina com uma abrangência tão grande assim, então, seja antes ou depois do Chaves, né? Eu acho que isso aí talvez mostre não só a genialidade do Chespirito, como a genialidade de todos os atores que fizeram esse seriado ser o ícone que ele se tornou, né, nos dias de hoje, e espero que se mantenha por muito mais tempo, né? São personagens reverenciados até hoje, com fotos em camisetas, em memes, e com certeza vão continuar por muitos anos aí. Até em miniaturas, né? Miniaturas também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa Diálogo Cultural e a gente se vê em breve. Até mais. Até a próxima.